Olá, meus queridos, boa tarde nesse momento. Eu estou fazendo também alguns vídeos relacionados a outras matérias que eu fui solicitado para ajudar, Então, como o nome do canal já é Beto Me Ajuda, esse projeto, mesmo que seja simples, de alguma forma está ajudando as pessoas que estão pegando essas matérias. Eu quis dar um auxílio para matemática financeira e contabilidade de custos. Contabilidade de custos, brevemente, eu espero que ainda hoje esteja pronto para eu colocar no YouTube, certo? Então vamos começar com matemática financeira. Antes de mais nada, a gente tem que saber um conceito básico de matemática financeira. Para que ela vai servir? Ela é uma das ferramentas que a gente possui para escolher determinadas alternativas de investimento, de financiamento de bens de consumo. Então ela vai empregar procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira, de uma operação financeira até um fluxo de caixa. A partir dela, você vai saber se o investimento realmente ele é bom, ele é mais ou menos ou é ruim. Que nem dizia o nosso saudoso Moraes, para todas as coisas que você puder escolher, que possa ser praticamente relacionada à matemática financeira, depende, Você vai analisar quais são os pontos, os benefícios e as desvantagens, os prós e contras. Mas nesse caso aqui a matemática financeira serve para isso, para você analisar e ter uma percepção se aquele investimento, se aquele empréstimo, qualquer atividade financeira que você faça, se vai valer a pena, certo? Temos aqui a questão do capital. O que seria o capital? É praticamente o valor aplicado através de alguma operação financeira. No começo, quando o nosso professor Moraes deu a aula, que eu também fui ensinado por ele, ele é conhecido também como principal, como valor atual, valor presente ou valor aplicado. Em inglês é aquela sigla, Present Value, que é indicado pela sigla PV, Vocês devem estar lembrados aí do PV, FV, certo? Os juros, uma das coisas bem importantes da matemática financeira. O juro, ele representa vários conceitos, mas eu posso dizer que ele representa a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Ou seja, eu coloquei R$100 na poupança e aí ela vai render para mim, é só uma suposição, tá? Não são taxas reais, 5% ao mês. Se ela vai render 5% ao mês, significa que 5% desse valor vai ser acrescido ao capital que você está colocando na poupança, certo? Então ele pode ser, qual tipo de regime é chamado assim? Qual regime que pode ser os juros? Ele pode ser simples ou composto, como eu coloquei aqui. Então os juros simples, ele é feito o juro de cada intervalo de tempo e é sempre calculado sobre o capital inicial. Ou seja, deixa eu dar uma escrevidinha aqui para vocês. Se eu tenho um capital de R$100, eu invisto para ganhar 10%. Primeiro, aqui é o tempo zero, Porque você está investindo. Depois de um mês, você vai ganhar 10%. Quanto é 10% de 100? 10. Então você já vai ter 110 no seu segundo mês. Mais 10%. No segundo mês você vai ter mais 10. Ou seja, sempre que ele for descendo, você vai receber mais R$10. Aqui vai ficar 120. No terceiro mês, eu vou fazer até o terceiro mês. 130. Certo? Agora, o que acontece aqui é juros simples. O que acontece nos juros compostos? Os juros compostos já é diferente. O juro de cada intervalo é calculado a partir do saldo no início do correspondente intervalo. Em outras palavras, para não ficar muito difícil, você coloca R$100, só que a sua taxa de 10% é em juros compostos. O que acontece?
Sempre no primeiro período, o juros simples vai ser igual ao juro composto. A partir do segundo mês isso já muda totalmente de figura. Então aqui vai ser 110, beleza. Mas quando você aplica a taxa novamente, no segundo mês já não vai ser 120. Vai ser 10% em cima do montante anterior. Ou seja, em vez de aumentar 10, vai aumentar 11. Vai para 121. Quando você tira o terceiro mês aqui, vai ser 10% de quem? De 121 e não dos 100. Que dá 12 e 10, né? Então aqui vai subir para 133,10 centavos. E assim sucessivamente. No juros simples, só a porcentagem em cima do valor inicial, do capital inicial. No juro composto é relativo ao seu montante anterior, certo? Em relação a isso, não pode se esquecer. Então, o juro ele existe porque a maioria das pessoas prefere o consumo imediato. Ou seja, normalmente você precisa daquele determinado valor na hora, naquela hora. Seja por questão de dívida que você quer, né, já liquidar, seja por questão de um investimento ou de um imóvel que você queira comprar, você quer abrir uma franquia, por exemplo, se for de comida, melhor ainda, porque já vai ter eu como cliente. E aí você precisa daquele dinheiro na hora, para justamente você pegar esse valor, fazer a necessidade que você tenha para fazer com esse dinheiro, e aí a partir disso você for pagando ele de forma mensal, trimestral, anual, devolvendo aos poucos para o agente credor, que é justamente o que disponibilizou o valor para você, certo? Então essa é basicamente em prática a diferença entre juros simples e juros composto, né? Então, por outro lado, quem for capaz de esperar até possuir a quantia suficiente para adquirir seu desejo e neste tempo, né, tiver disposto a emprestar essa quantia a alguém menos paciente, deve ser compensado por essa abstinência na proporção de tempo e risco. Ou seja, os juros ele vai servir para isso. Se a pessoa está disposta a lhe emprestar 10 mil, e aí vamos supor que de 10 mil você pague 3 mil de juros, mas aí sempre depende da taxa e do tempo. E aí quem é o credor, né, quem disponibiliza o valor, né, ele vai verificar nesses juros e nesse tempo, que é representado por N, vai ser bom para mim eu emprestar esse valor? Vai, pronto, então beleza, tá tudo tranquilo a mim. E do outro lado, que é o devedor, que ele tem que retornar esse valor que ele está pegando do credor, ele vai dizer: poxa, esse valor em determinado tempo e cobrando determinada taxa vai ser viável para mim? Eu vou ter o dinheiro na hora, mas esse valor que eu vou estar desembolsando para estar pagando diretamente ao credor vai ser bom para mim? Vai, então vou fazer. Não vai ser bom para mim? Eu vou procurar outras financiadoras, outros bancos para ter uma taxa menor, para ter até um prazo menor de tempo de acordo com a taxa. Então tudo depende, certo? Quando vamos usar essas duas figuras aqui? A gente pode utilizar na maioria das operações envolvendo os juros compostos, certo? Isso aqui é muito difícil, assim, o mais utilizado é o juro composto, que normalmente aqui, quem está sendo o credor vai ganhar mais ao longo do tempo. Se ele quiser esperar um bom tempo, é que ele vai ganhar mais ainda. Quanto mais espera para receber, quanto mais se divide em parcelas, maior será o valor que o credor vai receber, né? Pode estar incluídas compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, né? Você vai lá comprar seu iPhonezinho que custa 8, 9 mil iPhone 10, né? Aí você divide. Aí, determinado valor a pessoa que tá com aquela operadora do cartão vai estar esperando você dividir lá para 10, 15 vezes, mas aí a partir de determinada parcela já é cobrado uns jurozinhos a mais, né? Então aí já é uma remuneração adicional por estar dividindo em muitas vezes, certo? E a taxa de juros? Como é que a gente vai entender isso? Se eu colocar aqui,
8% a ponto A. Logo, você pode saber que é 8% ao ano, ou seja, essa taxa só será cobrada anualmente. Se eu botar 10% AM, é ao mês. Se eu colocar 15% AQ, a quinzena, ou seja, a cada 15 dias é cobrada essa taxa. 8 de novo AT, ao trimestre. AB, ao bimestre. E por aí vai, certo? Pronto, agora estamos aqui em cima com um exemplo de juros simples e juros compostos. Vou usar o mesmo exemplo para os dois. O juros simples você pode usar uma dessas fórmulas, em que essa daqui é normalmente a utilizada em termos de estudo, né? Mas essa daqui, por exemplo, a gente já usa para saber o montante, né? Essa daqui é só para saber os juros que você está pagando. A mesma coisa aqui, ó. Mas aqui você já sabe qual é o montante total que você vai pagar. Então, nesse exemplo aqui, está dizendo que eu tenho uma dívida de R$1.000, dados fictícios, certo? Não estou devendo isso tudo, não. Dívida de 1.000, a taxa de 8% ao mês. Qual o juro que pagarei em 2 meses? Ou seja, utilizando a de cima, por exemplo, J, que é os juros, igual ao capital. Quem é o capital? Mesmo o capital, ele vai ser ou o valor que você está devendo ou o valor que você está aplicando, certo? Vezes quem? A taxa. Quem é a taxa? 8%. Normalmente eu gosto de já deixar a taxa em decimal, porque se você deixar ela normal do jeito que a questão está dando, você vai ter que depois dividir tudo por 100, certo? Então eu já coloco ela em decimal para não dividir por 100. E o tempo é 2 meses. Veja que a taxa tem que ser proporcional, né? Ela tem que estar na mesma unidade que o tempo. Então, se a taxa está ao mês e a dívida vai ser paga em meses, em 2 meses, então logo ela já está proporcional à sua unidade, certo? Então, fazendo os cálculos disso aqui, a gente vai achar o valor de 160. Botando na calculadora direitinho, já vai dar tudo certo. Certo? Então, no exemplo abaixo, né, a gente pode ter a seguinte situação. O mesmo exemplo, só que aí nesse caso, a gente vai utilizar essa daqui de baixo, ó. Nesse caso, o tempo ele é exponencial, certo? Você pode só multiplicar aqui no simples, mas no composto é exponencial. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é 1.000, vezes o 0,08. Só que aqui nesse caso, 2 vai estar, ó, elevado. Então, a gente vai fazer isso em calculadora. Depois de feito o cálculo aqui, eu achei os juros em 166,40. Tá, mais aqui 6,40, mas é pela questão de aqui ser juro simples e aqui ser juro composto, certo? Vamos agora para equivalência e taxas proporcionais. Pronto, então aqui a gente está na parte de taxas equivalentes, que é diretamente relacionada à taxa efetiva, que é da parte de juros compostos, certo? Aqui ele pede a taxa anual equivalente a 8% ao semestre. Então você vai usar esse fator de capitalização aqui. Só que como é que você vai utilizar? Ele quer a taxa anual, certo? Então, essa taxa aqui vai ser do semestre. E essa taxa aqui vai ser anual, ao ano. E aqui é o I ao semestre. Ele quer saber a taxa anual se 8% for ao semestre. Se fosse uma taxa proporcional, que a gente vai ver daqui a pouco, aqui de cara você já saberia que a taxa anual seria quanto? 16%. Por quê? A taxa proporcional é baseada na taxa nominal, ou seja, atrelada a juros simples. Se você tem a juros simples uma taxa de 8% ao semestre, logo você só vai precisar multiplicar por 2 para você ter a taxa anual, e aí seria 16%. Só que aqui vai ser diferente porque está atrelado a juros compostos, certo? Então,
quantos semestres eu tenho em um ano? Tenho quanto? 2, né? Então aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 12. Como estamos tratando de semestre e ano, como ele quer em ano, aqui só vai ser 1, não vai ter 12. Se fosse mensal, a gente teria 12. Mas como é semestral, está relacionado a ano, então vai ser 1 aqui. E quantos semestres a gente tem em um ano? 2, então vai ser elevado a 2. A gente tem a unidade em ano? Não, a gente quer saber, né? Então vai ficar 1 mais 0,08, que é a taxa ao semestre, elevado a 2, igual a 1 mais ao ano, certo? Por que eu tirei o parênteses? Porque isso aqui elevado a 1 vai dar ele mesmo, certo? Então se eu pegar isso aqui, é 1,08 elevado a 2, vai dar 0,1664. 1, né? Igual a 1 mais a taxa anual. Esse 1 aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, então ele vai retirar desse 1 aqui. Então vai ficar 0,1664 ou 16,64% ao ano. Você acabou de transformar uma taxa que era semestral para anual. Viu que não ia dar 16% como na taxa proporcional? Agora vamos pegar esse aqui, puxar para aqui para o cantinho. Ele quer saber a taxa anual dessa taxa ao mês. Então como é que você vai fazer? A mesma coisa. 1 mais I igual a 1 mais I. Só que desse lado vai ficar quem? É o anual, né? E do outro lado vai ficar o mensal. Aqui não é um ano, elevado a 1. Quantos meses tem um ano? 12. Então vai ficar elevado a 12. Você trazendo para cá, ele vai ficar assim, né? 1 mais a taxa anual, que você quer saber. E do outro lado vai ficar 1 mais 0,005. Porque é 0,5%, né? Então quando você divide por 100, fica 0,05. Elevado a quanto? A 12. Quando você faz essa continha aqui, fica assim, ó, a taxa anual é igual a 0,0617 menos 1. Aqui eu estou esquecendo de botar um 1. Isso aqui você soma com esse, depois coloca elevado a 12. Logo, a taxa anual é 0,0617. Ou, já transformando para taxa em porcentagem, certo? Agora na taxa proporcional, aí tá tranquilo. Essa taxa mensal aqui, você vai fazer como? Se 12% é ao ano, quanto vai ser mensal? É só você pegar o 12 e dividir por 12. Não é anual? Quantos meses tem um ano? 12. Então você divide 12 por 12. Então isso aqui vai dizer que é 1% ao mês. Vamos pegar isso aqui agora. Taxa diária 40% ao mês. Para se tratando do ano comercial, quantos dias tem um mês? 30, né? Então você vai pegar esses 40 e dividir por 30, certo? E 40 dividido por 30 é igual a 1,33. Você só coloca as duas primeiras casas decimais. Ao dia, certo? Ele não quer saber a taxa diária? Então é ao dia, certo? Vamos lá, pessoal, que já está acabando já. Vamos agora entrar no desconto simples, né? Para que serve esse desconto simples?
O desconto simples ele serve para saber quanto de desconto você pode ter numa operação, definido o seu valor final, certo? Por exemplo, pode ser usado como título de crédito, as duplicatas a pagar, notas promissórias, né? Vamos supor, você tem que pagar R$ 1.000 de uma mercadoria, mas você vai pagar daqui a 3 meses. E se passar um mês e você já tiver com o valor disponível, você chega para o seu fornecedor e diz: eu só posso, eu tenho que pagar esses R$ 1.000 daqui a 2 meses, mas eu quero pagar antes. Quanto eu vou ter de desconto? É justamente utilizado esse desconto comercial, né? Ele é também conhecido como por fora. O racional ele é menos utilizado, né? Então provavelmente cai o desconto comercial, que é mais amplamente utilizado. A gente utiliza a forma aqui do D de desconto, que é igual ao FV, ou seja, o valor futuro, vezes a taxa, vezes o tempo, certo? Eu vou até pegar um exemplozinho aqui, que diz o seguinte: o desconto comercial de um título de R$ 500, um título de 500, vai ser descontado quantas vezes? 27 dias antes do vencimento, ou seja, 27 dias está faltando para eu pagar esse valor. Mas quanto é que eu iria pagar se eu pagar 27 dias antes do vencimento? Ele dá que a taxa é de 5%, certo? Ao mês. Pronto, a gente já tem o FV, que é o pagamento, a taxa, que é 0,05, né, já transformada, e o N é 27 dias. O que é que a gente pode perceber? O tempo não está atrelado a... O tempo não está atrelado a taxa, tá vendo? A taxa está um mês e o tempo está em 27 dias. Então como é que a gente faz para transformar esses dias em mensal? É simplesmente só pegar o 27 e dividir por 30, ou seja, a gente vai ter esses dias em formato de mês. Então são 0,9, ou seja, é quase um mês, 27 dias. Então a gente vai colocar isso na forma. Vamos lá. Desconto. Desconto vai ser quem? A gente não sabe ainda, né? Igual FV, quem é? 500 vezes a taxa, que é 0,05, vezes o tempo, que agora a gente já calculou, é 0,9, certo? Fazendo os cálculos disso aqui, a gente encontra como desconto R$ 22,50. Então, nesse caso, o desconto feito, se você pagar 27 dias antes do vencimento, esse título de R$ 500, ele vai ter o desconto de R$ 22,50, ou seja, você só vai pagar R$ 477,50, certo? Então, é isso, pessoal. Praticamente é o que é necessário vocês saberem para a AV1, né, lá na Estácio. A questão de conceitos, né? A questão de capital, de juros, não confundir juros simples com juros compostos, eu já exemplifiquei aqui. As taxas de juros, como elas podem vir exemplificadas, certo? As fórmulas de juros simples e juros compostos que vocês podem estar utilizando, coloquei um exemplo aqui e fiz o mesmo exemplo como ficaria em juros simples e juro composto. Lembrar que essa última fórmula aqui, ó, de juro composto e essa de juros simples, é já para você saber o montante, ou seja, os juros somado com o capital investido ou emprestado. Vimos aqui as taxas equivalentes, em que equivalente está relacionada a juros compostos e tem que fazer o cálculo pela equação de capitalização, né, fator de capitalização, para você achar.
E as proporcionais é só necessário você dividir de acordo com a proporcionalidade, ou seja, se ele quer uma taxa mensal e você dá o ano, você tem que dividir por 12, o resultado sempre vai ser a taxa ao mês. Uma taxa diária, 40% ao mês, você vai achar a sua taxa diária, certo? E no desconto simples, eu fiz só um exemplozinho aqui rápido, em que o racional, você só precisa saber que o desconto ele é dividido em racional, mas o mais utilizado é o comercial, que é por fora. Essa é a fórmula e eu dei um exemplo aqui para vocês, certo? Na prova pode, por exemplo, dar o desconto e ele quer saber o FV e dar a taxa, entendeu? Pode ser de formas diferentes. Então, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode estar falando no meu WhatsApp ou diretamente no canal. Boa sorte a todos. Valeu.